Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui com vocês, mais uma vez, Cruyff Freitas, para mais um Clube do Livro. Bora? Lembrando a vocês que o CAC está lá no Instagram, no @CAC Estudos Espíritas, e aqui no YouTube, no canal CAC Estudos Espíritas. Por caridade, se inscreva e faça a sua inscrição. Está aí o nosso slide padrão de Kardec, Amor e Caridade, CAC. E vamos então adentrar ao capítulo 6 desta obra que aí está. Vou até ampliar. Hoje eu estou sem o meu exemplar físico. Esse livro que é editado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. No capítulo 6, vamos falar no círculo de oração. Esse livro tem 20 capítulos, então já estamos no capítulo 6. Vamos conosco. Na terceira noite de nossa permanência na casa, o instrutor Druso convidou-nos para o círculo de oração. Silas explicava-nos generoso que teríamos oportunidade para interessantes estudos. O serviço da prece em conjunto, 2 vezes por semana, era realizado na mansão, em local próprio, e no decurso das atividades que lhe eram afetas, materializavam-se habitualmente um ou outro dos orientadores que, de esferas mais altas, superintendiam a instituição. Então, naquele círculo de oração, eles recebiam a visita desses orientadores que vinham de esferas mais altas. Vejam que o termo usado era materializavam-se, mas na verdade nós sabemos que essa materialização nada mais é do que a aparição desses benfeitores na forma perispiritual à frente daqueles que estavam lá no círculo de oração. Nessas ocasiões, Druso e os assessores mais responsáveis recolhiam ordens e instruções variadas, atinentes aos numerosos processos de serviço em movimento. Questões eram respondidas, providências de trabalho eram, com segurança, indicadas. E, de certo, mesmo nós, adventícios no estabelecimento, poderíamos apresentar qualquer dúvida ou indagação para esclarecimento oportuno. Regozijei-me. Aí André Luiz, então, ficou feliz que ele e Hilário, estando ali, poderiam, então, também fazer perguntas a esses espíritos de esferas mais elevadas. Hilário, algo preocupado, inquiriu se devíamos obedecer a algum programa especial, informando o assistente que nos cabia apenas manter no santuário próximo o coração e a mente escoimados de quaisquer ideias ou sentimentos indignos da reverência e da confiança que nos compete dedicar à providência divina e incompatíveis com a fraternidade que devemos sinceramente uns aos outros. Vali-me de alguns instantes rápidos e roguei a inspiração de Jesus para que a minha presença não fosse motivo de perturbação no ambiente amigo que se propunha acolher-nos. Logo após, seguindo o companheiro, Hilário e eu tivemos acesso a uma sala simples em que Druso nos recebeu, sorridente e bondoso. Vejam o nível do espírito André Luiz, que ao ser informado que estaria em um círculo de orações e seria brindado com a presença de espíritos de elevada ordem, a primeira preocupação dele foi rogar a Jesus que ele não prejudicasse o ambiente, que ele estivesse em condições de contribuir para aquele círculo íntimo de orações. E como nós nos portamos
quando nos dirigimos aos nossos círculos de orações, pensando apenas naquilo que queremos resolver em nossas vidas materiais? Será que nós estamos preocupados em contribuir para o ambiente em que frequentamos, o próprio centro espírita que nós frequentamos? Será que estamos atentos a isso? Será que em algum momento do nosso dia, dentro da casa espírita ou até mesmo fora dele, nós lembramos da importância dos nossos pensamentos para o ambiente que estamos? Fica aí para a gente pensar. Vasta mesa, ladeada de poltronas modestas em que se acomodavam 10 pessoas simpáticas, 7 mulheres e 3 homens, apresentava a cabeceira ampla, pondo em destaque a grande poltrona em que o diretor da casa se sentaria. Do outro lado, à nossa frente, surgia a larga tela translúcida, medindo aproximadamente 6 metros quadrados. Fora do círculo de pessoas que, evidentemente, emprestariam cooperação mais ampla à tarefa em perspectiva, achavam-se 3 assistentes, 5 enfermeiros, 2 senhoras de aspecto humilde, Silas e nós. E nós, André Luiz e Hilário, certo? Então vejam que o ambiente tinham 10 trabalhadores, 7 mulheres e 3 homens, tinham assistentes, 3 assistentes, 5 enfermeiros e 2 senhoras de aspecto humilde, além de Silas, André Luiz e Hilário. Dispunhamos ainda de tempo para conversação edificante e discreta. Pessoal que gosta de conversar na sala mediúnica, ó, tinha um tempo para conversação edificante e discreta. Aproveitei o ensejo para indagar do prestimoso amigo quanto às funções dos 10 companheiros que se formalizavam em derredor do chefe da casa, como ali robustecerem o pensamento. Silas não se fez rogado e aclarou de pronto. São amigos nossos que aprimoraram condições mediúnicas favoráveis à realização dos serviços a se desdobrarem aqui. Colaboram com fluidos vitais e elementos radiantes, altamente sublimados, de que os nossos instrutores se servem com eficiência para se manifestarem. Admirado, meu colega considerou: podemos interpretá-los como sendo santos em atividade na mansão? Olha a pergunta de Hilário. Queria elevar aqueles trabalhadores à condição de santos. E aqui Silas responde: de modo algum, obtemperou Silas bem-humorado. São trabalhadores prestimosos, tanto quanto nós, padecem ainda a pressão de reminiscências perturbadoras do plano físico, carreando consigo as raízes dos débitos que adquiriram no passado, para o justo resgate em porvir, talvez próximo, na reencarnação. Ainda assim, pela disciplina a que se afeiçoam, no devotamento aos semelhantes, conquistam simpatias providenciais que funcionam à maneira de valores expressivos, a lhes atenuarem dificuldades e provas nas lutas por vindouras. Olha que interessante. Aqueles espíritos trabalhadores estavam adquirindo ali mais ajuda do que ajudando, com um trabalho direcionado ao bem do próximo, com o trabalho no círculo de oração, eles conquistavam simpatias, amigos espirituais, mais amigos espirituais elevados. Lembre que Kardec diz como afastar os maus espíritos se aproximando dos bons. Era exatamente isso que esses trabalhadores estavam fazendo. Isso quer dizer... A palavra reticenciosa de Hilário, no entanto, ficou no ar, de vez que nosso amigo, apreendendo-lhe a inquirição, asseverou otimista: sim, isso quer dizer que, nas zonas infernais,
também dispomos de preciosas oportunidades de trabalho, não somente vencendo as aflições purgatoriais que estabelecemos em nós mesmos, como também preparando novos caminhos para o céu interior que devemos edificar. O ensinamento resumia imensas consolações para nós. A essa altura do entendimento, Hilário centralizou a atenção nas duas damas presentes, cuja apresentação exterior demonstrava singular diferença do meio a que nos ajustávamos, pela extrema tristeza que lhe senhoreava a fisionomia, e perguntou respeitoso: Meu caro Silas, quem são essas irmãs nossas que, francamente, se distanciam do tom psíquico aqui reinante? O interpelado Silas sorriu e informou: São irmãs que, por mérito em serviço, receberam o direito de partilhar a reunião de hoje, de modo a suplicarem auxílio na solução dos problemas que lhes tocam a alma de perto. Conheço-as pessoalmente. São mulheres desencarnadas que primam pela abnegação, atuando em socorro de espíritos familiares que sofrem nestas regiões as duras consequências dos delitos a que se entregaram imprevidentes. Após lhes dirigir um olhar fraterno, aduziu: Madalena e Sílvia desposaram na existência última dois irmãos consanguíneos que se odiaram terrivelmente, desde a mocidade até a morte, e em razão dessas desavenças, cometeram erros deliberados e clamorosos nos setores da política regional em que estiveram situados. Nutriram vastas sementeiras de egoísmo e discórdia, impedindo o progresso da coletividade que lhes cabia servir e alimentando a cisânia e a crueldade entre os companheiros que lhes abraçavam os pontos de vista. Muitos crimes foram postos em execução, incitados por eles ambos, que estimavam acalentar a discórdia incessante entre os consórcios de arregimentação partidária e, por esta razão, espiam nas linhas inferiores do sofrimento os débitos, os delitos de lesa fraternidade que praticaram contra si próprios. Pretendia indagar em que consistiam as provações dos amigos infortunados a que nos referíamos, mas a palavra de Druso se fez ouvida, concitando-nos a necessária preparação. O que eu mais gosto de André Luiz é a curiosidade. Como eu, ele é muito curioso. Mas aí Druso interrompeu porque ele iria falar. Certamente, aqui ainda André Luiz, ajuizando quanto às faltas involuntárias em que poderíamos incorrer, pediu para que nós outros, os que partilhávamos a prece ali pela primeira vez, guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo quaisquer recordações desagradáveis, para que não se verificassem interferências na câmara cristalina, nome pelo qual designou o grande espelho à nossa frente, durante a manifestação do venerável mensageiro, cuja visita aguardava. Então veja a importância dos pensamentos em uma reunião. Explicou que as forças associadas dos médiuns presentes se caracterizariam por extremo poder plástico e que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia materializar-se, criando imagens impróprias, não obstante temporárias, na face do espelho sob nossa vista. Então veja a criação mental, o poder do pensamento, criando as imagens que poderiam ser espelhadas na tela. Vamos imaginar aqui, meus irmãos, quando a gente pega o celular e espelha com a televisão. Quem sabe fazer isso aí? Eu tenho minhas dificuldades, mas tento. E aí tudo que está passando no celular vai repetir na televisão.
a situação ali era a mesma, só que dependia do pensamento. Tudo que fosse pensado poderia aparecer naquele espelho que estava ali como uma tela de 6 metros. E aí Druso orientou aos que estavam ali pela primeira vez a não terem pensamentos indignos ou intrusivos que pudessem cortar a linha que já existia por conta da experiência daqueles médiuns envolvidos na tarefa. Fantástico. Convidados finalmente pelo generoso diretor a externar qualquer dúvida ou preocupação que nos assomassem à mente, perguntei se poderíamos apresentar uma ou outra indagação ao emissário prestes a chegar, ao que ele assentiu plenamente, recomendando-nos, porém, conservar em qualquer assunto a nobreza espiritual de quem se consagra ao bem de todos, sem se deter em perquisições ociosas alusivas às estreitas inquietações da esfera particular. Ou seja, pergunte algo de interesse geral e não algo de interesse particular. Logo após, avisou que, através de dispositivos especiais, todos os recursos dos medianeiros presentes seriam concentrados na Câmara, que, daquele minuto em diante, estaria sensibilizada para os místeres da hora em curso, para aquele trabalho. Brando silêncio passou a reinar sobre nós. Em atitude respeitosa e expectante, o diretor da instituição ergueu-se e orou comovidamente. Então agora eu vou fazer a leitura de Druso, da prece de Druso, e eu não pretendo fazer nenhum comentário durante essa prece, que é linda, maravilhosa, livre de qualquer interesse particular, direcionada a Deus e aos bons espíritos. Então vejamos, atentos a essa beleza de prece. Mestre divino, digna-te abençoar-nos a reunião nesta casa de paz e serviço. Por tua bondade, em nome do infinito amor de nosso Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador. Somos, porém, nestas regiões atormentadas, vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensados em que chafurdamos a nossa consciência. Apesar de prisioneiros, agrilhoados às penas que geramos para nós mesmos, saudamo-te a glória divina, tocados de reconforto. Concede-nos, Senhor, a assistência de teus abnegados e sublimes embaixadores, a fim de que não desfaleçamos nos bons propósitos. Sabemos que, sem o calor de tuas mãos compassivas, nos fenece a esperança, a maneira de planta frágil, sem a bênção do sol. Mestre, somos também tutelados teus, embora permaneçamos no cárcere de clamorosas defecções, suportando as lamentáveis consequências de nossos crimes. Destes lugares tenebrosos, partem angustiosos gemidos em busca de tua piedade incomensurável. Somos nós, os calcetas da penitenciária, que muitas vezes soluçamos desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Somos nós, os homicidas, os traidores, os ingratos e perversos transfugas das leis divinas, que recorremos à tua intercessão para que as nossas consciências, em purgação dolorosa, se depurem e reergam ao teu encontro. Compadece-te de nós, que merecemos as dores que nos retalham os corações. Ajuda-nos para que a aflição nos seja remédio salutar e socorre os nossos irmãos que nas trevas destes sítios se entregam à irresponsabilidade e à indisciplina, dificultando sua própria regeneração, por multiplicarem as lavas de desespero que vergem,
arrasadoras de suas almas. Nesse ponto da rogativa, Druso fez longa pausa para enxugar as lágrimas que lhe transbordavam dos olhos, a inflexão de suas palavras repletas de dor, como se ele próprio fosse ali um espírito recluso em padecimentos amargos, impressionava-me vivamente. Não conseguia desviar dele a atenção. Incoercível emotividade constringia-me o peito e o pranto jorrou-me, irresistível. Confiaste no Senhor, prosseguiu Druso, compungido. A tarefa de examinar os problemas dos irmãos desventurados que nos batem à porta. Somos, assim, compelidos a sondar-lhes o infortúnio para, de algum modo, encaminhá-los ao reajuste. Não permitas, ó eterno benfeitor, que nosso coração se enrijeça, ainda mesmo diante da suprema perversidade. Não desconhecemos que as moléstias da alma são mais aflitivas e mais graves que as doenças da carne. Enche-nos, desse modo, de infatigável compaixão, para que sejamos fiéis instrumentos de teu amor. Permite que teus prepostos nos amparem as decisões, nos compromissos por assumir. Não nos relegues à fraqueza que nos é peculiar. Dá-nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e luz. Nesse instante, ainda mesmo que o tom de voz não anunciasse o fim da oração, o generoso amigo não conseguiria continuar, porque a emoção lhe estrangulava a prece na garganta. Todos chorávamos, contagiados por suas lágrimas abundantes. Quem era Druso, afinal, para entregar-se daquele modo à oração, como se ele próprio fosse, entre nós, o maior dos torturados? Não tive tempo para estender qualquer consideração, porquanto, respondendo ao apelo ardente que ouvíramos, extensa máxima de vaporosa neblina cobriu a face do espelho próximo. Fixei-a admirado e pareceu-me identificar largo floco de névoa primaveril a distender-se alva e móvel. Estáticos e felizes, vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa juvenilidade no olhar. Vasta auréola de safirina esplendor. Auréola é aquele círculo ao redor da cabeça, viu, gente? Vasta auréola de safirino esplendor coroava-lhe os cabelos brancos que nos infundiam inexcedível respeito, a derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que lhe velava o corpo esguio. No semblante nobre e calmo, vagava um sorriso que não chegava a fixar-se. Após um minuto de silenciosa contemplação, levantou a destra, que despediu grande jorro de luz sobre nós, e saudou. Então, levantou a mão, da qual saiu um jato de luz que banhou a todos que estavam no ambiente. E falou: a paz do Senhor seja conosco. Havia tanta doçura e tanta energia, tanto carinho e tanta autoridade naquela voz, que procurei manter o melhor governo das emoções para não cair de joelhos. Que lindo. Ministro Sâncio, exclamou Druso reverente, bendita seja a sua presença entre nós. Então já sabemos o nome desse rapaz, desse ministro maravilhoso que era o Sâncio. A claridade a irradiar-se do venerável visitante e a dignidade com que se nos revelava e impunham-nos
fervoroso respeito. Entretanto, como querendo desfazer a impressão de nossa inferioridade, o ministro, surpreendentemente materializado, mantendo o campo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendeu-nos as mãos num gesto paternal e colocou-nos à vontade. Não desejava cerimônias, acrescentou, entre afetuoso e convincente. Em seguida, demonstrando o valor das horas, recomendou ao diretor apresentasse os processos em estudo. Com admiração, Vidruso exibiu os documentos solicitados, 22 fichas de largo tamanho, cada qual condensando a síntese das informações necessárias ao socorro de 22 entidades recentemente internadas na instituição. Naquele momento, não pude ensaiar qualquer pergunta direta. Todavia, mais tarde, Silas me esclareceu que Sâncio, investido nas elevadas funções de ministro da regeneração, tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com o direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra assistencial, em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação e justiça, reencarnação e banimento. Então veja o poder que o ministro Sâncio tinha sobre a mansão Luz. Ele podia separar, aplicar a justiça, autorizar a reencarnação e até mesmo banir os espíritos sofredores que ali se encontravam. O emissário atento examinou todos os autos ali expressos em rápidas súmulas, das quais transpareciam não apenas informes escritos, mas também microfotografias e recursos de identificação que lembram os elementos datiloscópicos da Terra, aceitando ou não as sugestões de Druso, depois de ligeiras considerações em torno de cada caso particular, apontando em cada ficha, apondo em cada ficha o selo que lhe assinalava a responsabilidade das decisões. Então vejam, meus irmãos, que até no plano espiritual já tinha assinatura digital ali, ó. Digital é brincadeira. Mas já tinha assinatura para deixar registrado quem foi que autorizou aquelas medidas. Adventícios no ambiente, sentíamos-nos estranhos a todos os estudos e deliberações efetuados, menos, porém, quanto ao derradeiro processo em lide que se reportava justamente a Antônio Olímpio, o internado da véspera, a cujo despertar assistíramos. Então, eles não estavam entendendo nada a respeito dos outros processos, mas ali ficaram cientes de que um deles se tratava daquele senhor do capítulo anterior, que foi apresentado, o senhor Antônio Olímpio. A presteza com que os dados do ex-fazendeiro haviam sido relacionados era de causar o maior espanto. Convidados pelo instrutor a compulsá-los, porque percebia ele a importância de que o assunto se revestia, nós, Hilário e eu, reconhecemos-lhe o retrato e a legitimidade das declarações que prestara sob a influência magnética a que fora submetido. Interessando-nos vivamente pela solução do problema, ouvimos a palavra do ministro, que concordava com o parecer da casa quanto à conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz e breve reencarnação dele no círculo em que delinquira, a fim de restituir aos irmãos espoliados os sítios de que haviam sido expulsos. Acentuou, contudo, que o criminoso, conforme as alegações dele mesmo, não desfrutava qualquer atenuante para as culpas que lhe eram imputadas. Olha que fantástico. Quem lembra do capítulo anterior,
sabe que Antônio Olímpio armou para matar os dois irmãos e ficar como o único herdeiro da fazenda deixada por seu pai. Os irmãos desencarnados começaram a obsidiar ele. No momento que ele desencarnou, capturaram ele magneticamente e começaram a lhe infligir diversos sofrimentos. Ele foi resgatado e esses irmãos passaram então a perseguir o filho de Antônio Olímpio, que estava encarnado, tomando conta da fazenda, que eles haviam perdido com a morte. E agora a recomendação da casa, Mansão Luz, aprovada por Sânzio, era que ele, Antônio Olímpio, reencarnasse lá na fazenda, como herdeiro da fazenda, para que pudesse então restituí-la aos irmãos que ainda estavam desencarnados em algum lugar do plano espiritual. Mas isso aqui já foi aprovado como um plano de recuperação para o Antônio Olímpio. E ele não tinha nenhum atenuante para o que fez. Antônio Olímpio, concordou o dirigente da casa, vivera para si, entregue à desvairada egolatria. Não conhecera senão as suas conveniências. Conservara no mundo o dinheiro e o tempo, sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Isolara-se em prazeres perniciosos e, por isso, não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia funcionando em seu favor, porquanto, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer no quadro diminuto em que se lhe encerrava o estreito mundo familiar. Era, pois, um companheiro realmente complexo, com extremas dificuldades, para ser auxiliado no retorno à experiência física, no retorno à reencarnação. Ou seja, Antônio Olímpio não cultivou amigos que pudessem pedir por ele, estando encarnados, e muito menos amigos que já estavam no plano espiritual para ajudá-lo. O magnânimo mensageiro, entretanto, recordou que a esposa e o filho lhe eram devedores de um insuperável carinho. Então, ó, ele tinha o carinho e o afeto da esposa e do filho. Esses dois corações surgiam ali, segundo a lei, como valores benéficos para o delinquente, porque todo bem realizado com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo, atuando em favor de quem o pratica. Resumindo as conclusões suscitadas, notificou à pequena assembleia que pediria o comparecimento da irmã Alzira para que se manifestasse com alusão às medidas em andamento, abstendo-se de qualquer apelo imediato ao irmão Luiz, o filho favorecido pela fortuna indébita, por encontrar-se internado no corpo físico, encarnado, apelo esse que somente se justificaria em condições excepcionais. Então, entre a mulher desencarnada e o filho encarnado, eles mandaram chamar a mulher, Alzira, a esposa, para que ela se manifestasse sobre o que estava sendo combinado para ajudar Antônio Olímpio. E que, por enquanto, Luiz encarnado não seria incomodado. Confiou-se o ministro à prece silenciosa, e respondendo-lhe à petição, notamos que a tênue matéria, justaposta ao espelho, se movimentava, de leve, dando passagem agora a uma figura suave de linda mulher. A irmã Alzira revelava-se-nos ao olhar. Parecia integrada na experiência da hora em curso, porquanto não demonstrava qualquer surpresa. Saudou-nos com graciosa gentileza e às primeiras interpelações de Sânzio respondeu humilde. Quando Sânzio perguntou a ela, ela respondeu: Venerável benfeitor, compreendo a difícil posição de meu antigo companheiro nos compromissos assumidos e ofereço-me de boa vontade para coadjuvar-lhe o serviço restaurador, participar com ele do serviço restaurador. Aliás, venho suspirando por essa possibilidade, que significa para mim
valiosa bênção. Antônio Olímpio terá sido um carrasco dos próprios irmãos, aniquilando-lhes o corpo para usurpar-lhes os haveres. Contudo, para meu filho e para mim, foi sempre um amigo e um protetor, abnegado e queridíssimo. Ajudá-lo a reerguer-se para minha alma não é apenas dever, mas também inexprimível felicidade. Olha a gratidão de Alzira para com o criminoso Antônio Olímpio. O ministro fitou-a, satisfeito, como se não lhe esperasse outra resposta, e ponderou. Sabes, no entanto, que os irmãos assassinados perseveram no ódio e perseguiram-no até agora sem tréguas. Sim, sei tudo isso, aclarou a simpática senhora Alzira. Conheço-lhes o poder vingador. Arrebataram meu esposo da quietação do túmulo para se saciarem no desforço terrível e nunca me permitiram qualquer aproximação com ele, no vale de trevas em que se demoram por tantos anos. Além disso, ressarcindo meus débitos do passado, sucumbi por minha vez às mãos deles dois, em tremenda obsessão, no mesmo lago em que perderam o corpo físico. Isso, porém, não é motivo para recuo. Estou pronta para o serviço em que possa ser útil. Meus irmãos, mesmo Alzira reconhecendo que aqueles dois espíritos haviam sido seus algozes, haviam induzido ela através da obsessão a morrer afogada no mesmo local que eles, ela estava ali dizendo: estou pronta para a reparação, para ajudar Antônio Olímpio e também esses dois espíritos que tiraram a minha vida naquela encarnação. Olha o nível dessa senhora Alzira espiritual. Meditou Sânzio alguns instantes rápidos e aduziu: a recuperação de Olímpio para a reencarnação exigirá tempo. Contudo, podes, com o auxílio deste pouso, iniciar a obra socorrista. E à frente da atitude expectante da esposa abnegada, Alzira continuou: as vítimas de ontem, no caso os dois irmãos de Antônio Olímpio, hoje transformadas em verdugos enrijecidos, moram na herdade que lhes foi arrebatada pelo irmão patricida, alimentando ódio contra os seus descendentes e conturbando-lhes a vida. É necessário que vás em pessoa suplicar-lhes melhores disposições mentais para que se habilitem ao amparo de nossa organização, preparando-se para o renascimento físico em época oportuna. Então, pediu a Alzira para ela ir lá convencê-los a modificar o estado mental. Conseguida essa fase inicial de assistência, colaborarás na volta de Olímpio ao lar do próprio filho e, por tua vez, tornarás a carne logo após, a fim de que, de novo, te consorcies com ele, se case com ele, em abençoado futuro, para que recebas nos braços Clarindo e Leonel, aqueles dois irmãos assassinados por Antônio Olímpio, por filhos do coração, aos quais Olímpio restituirá a existência terrestre, a vida, e os haveres e os bens. Olha como funciona a justiça divina. Um sorriso de ventura brilhou no semblante da sublime mulher, e talvez porque enunciasse pensamentos de temor, Sânzio acudiu-a, exclamando: não desfaleças. Será sustentada por esta mansão em todos os teus contatos com os nossos amigos, fixados na vingança, e atenderemos pessoalmente a todos os assuntos que se refiram à transferência de tuas atividades para este sítio. Perante as autoridades,
a quem te subordinas, ou seja, ela vinha transferida de outro lugar no plano espiritual. Nossos irmãos infortunados não estarão insensíveis aos teus rugos. Sofreste-lhes impiedosos golpes nos derradeiros dias de tua permanência no mundo, e a humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. Olha que lindo. A humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. A digna criatura, em lágrimas de jubiloso reconhecimento, auscultou-lhe a destra e afastou-se. A cena tocante e simples emocionara-nos fundamente. Senti o incomensurável amor de Deus alicerçando os fundamentos de sua justiça indefectível, e no imo da alma, bradei para os meus próprios ouvidos. Louvado sejas tu, Pai de infinita bondade, que semeias a esperança e a alegria até nos infernos do crime, como desabotam-as rosas de beleza e perfume no seio do sarçai. Autorizadas por Druso, Madalena e Sílvia aproximaram-se do ministro, implorando-lhe a intercessão para que os esposos fossem atendidos naquele estabelecimento de paz e fraternidade para a reconstrução do destino à frente do porvir. Sânzio acolheu-lhes as súplicas com benevolência e carinho, determinando o recolhimento de ambos os infelizes no clima do instituto e prometendo facilitar-lhes a reencarnação para breve. Vocês perceberam que reencarnar era uma dádiva, era uma forma de ajudar esses irmãos que estavam em torturas no umbral ou em lugares de baixa vibração fluídica? Vejam que eles foram resgatados para que pudessem reencarnar em breve. Ligeiro sinal do diretor fez-nos sentir que o instante era agora livre para os entendimentos educativos. Assim, impressionados com o que víramos e observáramos, Hilário e eu acercamo-nos do venerável mensageiro com o propósito de ouvi-lo, a fim de aproveitarmos aquela hora de conversação rara e bela. Só que acabou. André Luiz e Hilário aproveitaram o momento, mas ele não nos contou ainda. E por aqui terminamos o capítulo 6. No nosso próximo encontro, na próxima segunda, teremos o capítulo 7, que tem o título, que ficou para as cenas dos próximos capítulos, Conversação Preciosa, que deve ser essa conversa de Hilário e André Luiz com o ministro Sânzio. Então, meus irmãos, lembrem por caridade de dar o like no nosso vídeo, de curtir o nosso canal, se inscrever e ativar as notificações, seguir também o CAC Estudos Espíritas no Instagram e vamos de divulgação da doutrina, porque, segundo Kardec, era o que de melhor poderíamos fazer. Beijos magnéticos, fiquem com Deus e que a semana seja iluminada. Até a próxima.